o mesmo episódio. Eles propuseram, especialmente na narrativa de Mateus, propuseram: Senhor, façamos aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias, porque a mente humana trabalha na direção de querer criar uma casinha para Deus, uma morada para Deus, um container para Deus, um lugar onde com certeza a gente acha Deus, uma lâmpada para Deus, como se ele fosse um gênio para ficar ali. A gente abre a hora que quer, ou a gente vai e sabe que ele está lá. Vamos visitar a casa de Deus, aí a gente vai, anda de um lugar para o outro, aí quando entra no lugar, entra cheio de atitudes diferentes, e aí se curva, faz isso e faz aquilo, ou traz seus rituais, ou carrega os seus incensos, ou imola os seus sacrifícios, ou traz as suas próprias oferendas, pratica a sua sequência de ritos. Ritos estão na base essencial da necessidade religiosa do coração humano. Cumpre o rito, satisfez a Deus. Visita aquele lugar da morada de Deus, do CEP de Deus, e aí Deus registra, marca, tica a sua presença e diz: ele veio, meu filho não faltou, como se fosse um pai possessivo, uma mãe obsessiva que fica vendo, quando tem muitos filhos, como é o meu caso aqui com a Adriana, são 6 filhos, 6 netos, e os agregados da família, reúne todo mundo, é uma multidãozinha. Então, se nós ficássemos contando ali quem veio, quem não veio, para considerar se eles estão mais próximos ou não, para achar e julgar qual é a atitude deles em relação a nós, pela presença física, pela visita à nossa casa. Sábado é dia de nós todos almoçarmos juntos, como em geral acontece. Então, quem foi que não veio? Deve ter alguma coisa errada. Por que ele não veio? Ele está perdendo o amor por mim? A consideração? Eu fiz aniversário, ele não me trouxe um presente? Ou não me mandou um bolinho, não veio trazer? Alguma coisa desse tipo. Como se Deus fosse assim, doente, possessivo, cheio de manias, determinante de ritos que precisam ser cumpridos para a gente declarar o nosso amor por ele, a nossa devoção. E se a gente não for ali, não subir aquele monte, não entrar naquela casa, não se ajoelhar, não fizer aqueles sinais, aqueles movimentos, não cumprir aquele gestual, não repetir aquelas orações ou rezas nas quantidades pré-determinadas, não seremos ouvidos, não seremos atendidos. E aí você pode colocar todos os elementos da magia, das crenças religiosas do seu grupo ou de qualquer grupo. É tudo a mesma coisa. Funciona a partir da mesma mecânica, você entendeu? Sempre foi. Dentro do cristianismo, fora do cristianismo, no judaísmo, entre os samaritanos, em qualquer religião da terra, os cananeus, os jebuseus, tanto quanto os nazcas, os incas, os astecas, quem você queira, os celtas, no fim mudam apenas as siglas, mudam as impressões, mudam as simbolizações, os arquétipos, mas o que está por trás, o que lateja, o espírito é o mesmo, do Deus confinado, a casas, a árvores, a cachoeiras, a riachos, a lugares, a montanhas, a lugares santos. É o homem que cria esse santo que é determinado pelo homem e que é chamado de sagrado. Sagrado. É essa coisa que é sacra, que é feita santa pela determinação dos homens e pela continuidade sistemática e mecânica dos cultos naqueles lugares com aqueles ritos. É disso que a religião é feita, basicamente e essencialmente.
Então, Jesus queria o quê? Que a gente, de fato, se tornasse uma religião, mesmo que seja um Frankenstein, essa coisa toda dividida, toda cheia de antagonismos, de ódios, de disputas, de maldições mútuas, de um lado para o outro. Essa era a vontade de Deus. Ele morreu na cruz por isso, como eu já citei hoje em Isaías 53, que depois de moer-se pela iniquidade humana, ele veria o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Ele ficou satisfeito de ver alguns sacerdotes judeus, continuando sacerdotes judeus, fazendo os seus sacrifícios, mas ao mesmo tempo dizendo que Jesus na cruz era o Cordeiro. Era isso que ele queria. Ele queria que ver um grupo de cristãos que se fechassem em copas como num gueto e adorassem ali, só eles, e para sempre, e falassem em línguas e profetizassem e fossem embora para casa. Era esse o desejo de Jesus? Ou o desejo dele é que a gente saísse pelo mundo inteiro gritando e pregando que ele é o Salvador do mundo, batizando pessoas e indo adiante, indo adiante, indo adiante, deixando para trás gente que não sabe nem o que fez e que continua a ser quem era, sem ter nenhuma consciência do que Jesus ensinou e nos mandou viver e praticar para nos tornarmos novos seres humanos de uma nova sociedade, de uma nova humanidade. Bastava o que se obteve? E o cristianismo, com a conquista do Império Romano, se transformando numa espécie de Estado romano contínuo no Vaticano da religião católica, era esse o sonho de Jesus? Ter um lugar de representação na ONU, de diálogo diplomático e de capilarização institucional na terra toda? Ou os outros grupos do cristianismo, como a gente viu semana retrasada, bispos e sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa abençoando o míssil Sarmet dos russos, Sarmet 2, que foi apelidado de Satã 2, e abençoando o míssil, o maior míssil da história, com toneladas de megatons atômicos, com a capacidade de destruição incomparável. Jesus está satisfeito de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma se transformar em bênção a mísseis, a guerras, um lado abençoando o outro lado contra o seguinte irmão, matando irmão, e o Deus de cada lado, supostamente o mesmo Deus abençoando um lado contra o outro, como a gente viu na história inteira. Esse era o resultado, foi para isso que Jesus morreu, para que aquilo que se apelidou de igreja, que é um grêmio político, social, econômico, e que funciona como um gueto intolerante, ganhasse muita força e poder financeiro, político e de comunicação, de tal modo que eles pudessem influenciar a política do Estado e dos novos governos, mesmo que aqueles que pratiquem essas coisas não tenham nada a ver com a consciência do Evangelho, seja apenas a vitória do estandarte, seja apenas a vitória do porta-bandeira religioso, mas que não tenha nada a ver com o conhecimento de Deus, de Cristo, do Evangelho, com transformação da consciência, da vida, com o surgir de uma nova criatura, cheia do amor de Deus, da compaixão de Deus, da tolerância de Deus, da misericórdia divina. Era isso que ele queria, que surgisse algo que fosse só uma representação,
oca, sem o conteúdo dele, Jesus? Responda. Eu queria que você respondesse, porque tem gente que aparentemente ainda está na dúvida sobre qual é a vontade de Deus. O que é que Jesus quer? É um lugar onde se deva adorar a Deus? Sem lugar, Deus está sem chão, Deus está sem poltrona para sentar, sem um lugar de adoração para Deus, ele está sem um trono para ser soberano. Quem é que precisa disso? É Deus ou é você? Ou é você que nunca ficou livre do espírito pagão, desde o tempo das cavernas, desde o tempo do medo do trovão, dos raios, dos cultos à natureza, com medo de tempestades, de inundações? É você que precisa de uma montanha, de um lugar alto para se proteger? É um trauma pós-diluviano? Você quer um lugar bem alto para não ser alcançado e ser um lugar de proteção divina na sua vida? O que é que você pensa? Por que que Deus precisa de um lugar para ser adorado? Se Jesus disse, entra no teu quarto. Se Jesus disse que é noutra dimensão que a gente adora a Deus. Jesus então respondeu à mulher e responde a todos nós. Podes crer, mulher, crer-me, crer em mim, que a hora vem quando nem neste monte aqui, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Eu levo gente a Jerusalém desde a década de 70, já levei milhares, mas nunca levei dizendo para a pessoa que lá você adora melhor a Deus, que fica mais perto. Se você botar a mão no Muro das Lamentações, você está tocando uma coisa sagrada. Não, você está tocando ruínas arqueológicas, com histórias e histórias acumuladas. Mas não tem nada de especial diferente do muro da minha casa. Nunca levei pessoas para nenhum lugar sagrado. Eu sempre as levei para uma viagem de conhecimento e percepção espiritual do que estava sendo ensinado. Mas, hoje mesmo, tem uma quantidade enorme de pessoas em Jerusalém por causa de Jerusalém, por causa do lugar sagrado. Vão trazer pedrinha, aguinha, folhinha, pozinho. Tem gente encomendando vidros e vidros e vidros de óleos de oliveira, do Jardim das Oliveiras, porque parece que é uma unção com óleo que cura melhor. É água fluidificada com pedacinhos, com pouquinhos, com litrinhos de águas do Jordão, como se fosse uma diluição que produz cura, como numa homeopatia divina. Enfim, é assim que funciona. Jesus disse, mulher, podes crer-me, que vai chegar a hora em que a tua consciência vai crescer. E tu não vais mais ter essa questão. Isso é coisa da idade da pedra, é a espiritualidade dos Flintstones. É um negócio antigo, primitivo, básico, que a gente entende na criancice da mente, da alma, do espírito, da não evolução da consciência. Mas podes crer-me que vem a hora aonde tudo isso tem que ser superado, porque se vocês não conseguirem superar isso, é porque a consciência de vocês nunca se desenvolveu do ponto de vista do Evangelho. Aí ele continua e diz a ela, vocês aqui adoram o que nem conhecem, mas adoram. Vocês vêm aqui, fazem os cultos, se dedicam, se curvam, se dobram, evocam memórias, lembranças ancestrais, todas essas coisas, e vão embora para casa dizendo Deus ficou contente com a gente, porque a gente não se esqueceu do lugar sagrado, e a gente veio beijar os pés de Deus nesse lugar aqui, e Ele está feliz com a gente. Mas não está feliz com quem não fez esse movimento até lá.
Jesus disse: esse tempo tem que passar, senão vocês vão viver na idade da pedra, do espírito, não vão desenvolver consciência. Vocês adoram, mas adoram sem conhecimento.